Olha só, gente, que coisa linda. Farofinha crocante com Neston. Toda diferente essa farofa, gente, mas excelente de sabor. Já deixa o teu like aí, assista ao vídeo ao final, meu amigo, tu vai gostar demais de aprender essa receita. Olha só, gente, para fazer a nossa farofinha, eu já tô aqui com a panela um pouco aquecida no fogo. Aí eu coloco um pouquinho do óleo aqui, né? Se você quiser, você pode fazer com azeite ou até mesmo com margarina. Mas esse começo é interessante o óleo ou o azeite para você dourar o alho, tá? Depois você pode acrescentar margarina ou manteiga, se você preferir, né? Eu prefiro com manteiga, mas às vezes nem todo mundo tem manteiga na hora, né? E pode fazer com a margarina, tá? Você vai dourar bastante o alho aqui. Esse processo, gente, de você dourar aqui primeiro o alho, essa sequência é fundamental, porque isso vai dar um sabor todo diferente no teu prato, tá? Lembrando que não deixa de dar uma olhadinha na descrição do vídeo aí, tá, gente? Que eu sempre trago uma dica a mais, além da receita bem escritazinha pra você, eu trago alguma coisa que eu esqueci, que de repente eu não falei aqui, tá? Olha só, agora que o alho já dourou aqui um pouco, eu acrescento a cebola. E vou deixar a cebola dourar bastante aqui. Deixa ela aqui dourar bastante. Aí agora, em vez de colocar já a cenoura, por exemplo, né? Eu não coloco, né? Eu vou deixar a cebola dourar um pouquinho. E aí eu vou colocar o bacon e vou deixar o bacon fritar. Porque quando o bacon fritar, ele também vai soltar a gordura dele. E essa gordura dele também vai ser usada na farofa, tá, gente? Eu vou colocar o bacon aqui, eu vou deixar ele fritar um pouco. Agora que eu já fritei bastante o bacon, gente, aí eu coloco a calabresa, né? Aí o mesmo processo. Eu vou deixar a calabresa fritar bastante também, para que ela não fique com aquele gosto de cru dentro da farofa, tá? Olha só, gente, eu já fritei aqui a calabresa também e agora eu coloco um pouco de açafrão. Eu quero que a nossa farofa ela fique amarelinha, lembrando que se você não tiver açafrão, você pode usar o tradicional colorau, né? Ou a mesma páprica doce ou a páprica picante, se você quiser dar uma corzinha, se você quiser picante, né? Com um saborzinho picante. Agora que eu já estou misturando ela aqui, aí eu posso nesse momento aqui agora acrescentar a pimenta de cheiro e a cenoura, tá? A cenoura, gente, vai deixar a farofa muito bacana, vai deixar ela umidazinha, né? Vai dar um sabor todo especial também nela. Na hora que você vai mastigar, ela não vai ficar aquela coisa seca, porque a cenoura, ela ajuda a umedecer, né? Aí eu vou deixar ela refogar um pouquinho aqui. Eu já posso colocar também. Eu vou colocar mais um pouquinho de óleo, tá? Lembrando que se você quiser, pode fazer com azeite. E com a manteiga também. Inclusive com a manteiga de garrafa, gente. Fica muito gostosa, tá? Agora, se você fizer com a manteiga comum ou com a margarina, tem um certo cuidado, né? Porque às vezes, com excesso de sal, né? A manteiga, às vezes tem umas manteigas que é muito salgada. Se você colocar muito aqui, junta com sal do bacon, com sal da calabresa, e pode ficar muito salgada no final. Então eu aconselharia até que você fizesse com uma manteiga de garrafa que não tem sal, você comprasse uma manteiga comum mesmo, só que sem sal, né? Porque a calabresa já tem sal, o bacon já tem sal. Agora sim, eu coloco o coentro, né? Eu vou colocar mais um pouquinho aqui de óleo de azeite, né? Que eu quero deixar ela mais umidazinha. E agora eu já posso desligar ela, tá? Desligar a nossa preparação da farofa. Aí aqui, ó, gente, nesse momento que eu desliguei aqui, o que é que eu faço? Eu coloco o Neston. Olha que coisa interessante. Quem você já viu aí, deixa aí nos comentários. Já fez farofa com Neston? Estou te ensinando a fazer uma farofa diferente, né? Aí eu vou colocar um pouquinho da farinha, né? Depois eu coloco aí exatamente a quantidade da farinha que eu usei aqui, tá? Você vira aí que eu coloquei uma colher de Neston, né? E a proporção da farinha é sempre menor. A ideia aqui é ficar mais Neston. Aí você no final, gente, você vai experimentar o sabor dessa farofa, você vai ver. Porque o Neston, às vezes tem um pouquinho doce. Esse Neston aqui é neutro, mas tem um que às vezes é com um saborzinho mais doce. Aí você coloca um sal para não ficar doce a sua farofa, né? A não ser que você goste, né? Você pode deixar ela um pouquinho agridoce, mas não totalmente doce, né? Ó, eu vou colocar mais farinha, tá? Que ela tá pedindo mais farinha, ela ainda tá muito molhadinha, tá? Para fazer nossa receita eu usei bacon fatiado, calabresa picada, cenoura ralada, alho picado, cebola picada, pimenta de cheiro picada, usei farinha de mandioca, usei coentro, usei orégano, usei açafrão e o grande diferencial dessa receita que é o Neston. Olha só, gente, que maravilha, né? Nossa farofa crocante com Neston. Olha, essa farofa, ela faz muito sucesso quando eu faço aqui em casa. Todas as vezes que eu fiz, o pessoal gosta muito e pergunta que sabor diferente é esse. É algo realmente que parece que vai deixar a farofa doce, mas não deixa. Só é você controlar ali a quantidade de... Você viu que eu usei aí, o quê? Uma xícara de Neston, e eu não usei nenhuma xícara toda, é praticamente uma por uma, mas não cheguei nem a usar uma xícara toda de farinha. Para que ela fique úmida, saborosa e não fique tão doce. Você também pode exagerar no Neston, tá? Essa farofa fica muito boa para você fazer com churrasco.
churrasco, fazer no almoço de domingo, ela é muito bacana mesmo, tá, gente? Olha, eu espero que você tenha gostado da receita, tá? Deixa o teu comentário aí, esse feedback com você é muito bacana. Se você não é inscrito no canal, não tem segredo. Aqui embaixo tem a palavra inscreva-se, você vai aí, inscreve-se no canal. Ou aqui do lado vai aparecer uma bolinha aqui, ó, no final com a minha foto. É muito simples, gente. É só você clicar nessa foto e já está se inscrevendo no canal. Aí toda semana, quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e vai poder aí compartilhar, vai poder comentar, dizer o que você achou. Olha, eu te aguardo, assim, esperando realmente você aqui no próximo vídeo.